Olá, o Gazeta Entrevista está de volta nesse terceiro e último bloco, um bloco especial, um bloco para nós falarmos da nossa cultura, da nossa produção cultural. Eu tenho o prazer de receber aqui o nosso diretor de uma peça que está em cartaz agora, que é o Vitor Onofre, é isso? Isso, cara. E um maravilhosamente louco de pedra, esse aqui eu conheço bem, Ivan de Castela, ator. Estão aí com novidades novas para apresentar para a gente, né? Eu queria que vocês começassem falando um pouco dessa peça. Como é que é o nome, onde que está em cartaz, quando que começa a apresentação? Fala um pouco para a gente. Então, o espetáculo Sobre Outras Janelas e Portas vem retratando a história da loucura. É uma criação coletiva do Grupo Aguadeiro. A gente desenvolve um trabalho de pesquisa feito pela musicista Maiara Rio Branco, enquanto psicóloga, e a gente conta a história da loucura em 4 momentos, em 40 minutos de espetáculo cênico. Onde que está em cartaz essa peça? No Sesc Centro, às 20 horas, todas as sextas e sábados do mês de fevereiro. Todas as sextas e sábados, De fevereiro. às 8 da Às noite, 8 da no noite. Sesc Centro. Isso. Agora, queria que você comentasse conosco como é que foi o processo de criação desse espetáculo, o que que ele traz de novidade? Então, a gente vem trazendo uma linguagem artística muito nova, que é a dança-teatro. 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 Foi uma metodologia criada pela... Olha, esqueci o nome. Por quê, Ivan? Ajuda aí. Oi, Foi pela Qual a metodologia? Pina Bausch. Pina Bausch. Pina Bausch cria essa modalidade de dança, né? Eu considero assim um espetáculo de dança, que traz os elementos cênicos que dialogam com a arte cênica, que é o caso desse espetáculo. Arte cênica teatral. Mas a base é musical, é isso? A base é musical. A pesquisa é musical. O Grupo Aguadeiro é um grupo de música. E nas apresentações que já fizeram, dos espetáculos de música que já montaram, foram introduzindo textos, momentos cênicos, no sentido do teatro. E a Maiara, por conclusão do curso de psicologia, fez esse trabalho de pesquisa musical debruçada sobre a loucura. Não é sobre um louco, não é um personagem, mas é sobre o aspecto da própria loucura. A loucura enquanto fenômeno. Como fenômeno, exatamente. Aí, a partir dessa pesquisa, o que era música tornou-se um espetáculo de dança. Agora, E aí- vocês estiveram em unidades de tratamento, observando movimentos, houve esse estudo de vocês irem até um espaço onde havia pessoas com algum tipo de distúrbio, algum tipo de loucura, ou observaram alguém e a partir dessa observação levou-se para o palco alguns movimentos, alguns flashes, houve essa dinâmica ou não? Então, a própria Maiara, como estudante do curso de psicologia, foi acompanhante de pacientes do OSMAC, e nessas observações ela escreveu um roteiro muito bacana, que é o que a gente tem utilizado para construir o espetáculo, né? O espetáculo ele continua em construção sempre. Fora isso, eu e o rapaz, o John, nós fomos ao Projeto Arte de Ser e ficamos com eles lá uma tarde, fazendo entrevistas, conversando, mesmo vivenciando com eles para poder trazer um pouco mais dessa loucura para o espetáculo. Literatura, existe alguma interação, alguma referência a Machado de Assis? Não, Com a não Casa diretamente, porque ele parte do princípio, para o espetáculo de dança, ele parte do princípio do roteiro criado pela Maiara. Então, da pesquisa dela, ela escreveu um roteiro em 4 estações. Essas 4 estações são retratadas em música pelo viés artístico que ela já tem, porque ela formou-se em psicologia, mas é musicista. E eu vou contando aqui, e aí você vai compreendendo, e o público também vai compreendendo, como isso se tornou um espetáculo. E aí aproximam-se o Vitor, dirigindo, e o John Gomes, que é o coreógrafo, e o bailarino. É um solo de dança de 40 minutos, onde o bailarino, solitário, retrata o desenrolar da pesquisa feita pela Maiara, que transformou-se artisticamente em música e criou-se o roteiro. A partir do roteiro, ele montou as coreografias. O Vitor Onofre faz a direção geral e para essa segunda temporada eles me convidaram, eu fico muito feliz, agradeço aqui em público o convite
para fazer uma direção cênica, que aí a gente tenta aprofundar as expressões, determinados momentos, um cuidado e um rebuscado melhor na nuance da própria iluminação. E como o espetáculo tem também um nu artístico, para a gente sempre discutindo isso, porque o nu em cena ele pode ser muito bom, como pode acabar a apresentação. Pode ser de muito Então, bom gosto ou de muito mau pode gosto. ser de muito mau gosto. Agora, é um monólogo, é um monólogo em Ele dança, ele em é forma um de solo dança. de dança. Ele é um solo de dança. Ele vem em forma de dança, mas os outros elementos estão presentes. O falar sozinho, o ver pessoas, o quebrar o que antes, e até exponho aqui, da primeira temporada do espetáculo que eu vi, tinha uma coisa muito da clausura, né? E o bailarino se colocava o tempo inteiro muito nesse universo separado da plateia. Para essa segunda temporada, o bailarino quebra essa parede imaginária e aí ele vem em direção à plateia para mostrar as feridas, para mostrar a agonia, para mostrar a dor, para mostrar as angústias. Tudo isso vem em expressões silenciosas. Em outros momentos, não. Ele vem numa palavra solta, num gesto, no olhar. Então é onde eu entro e venho, na verdade, somar a minha experiência ao trabalho já desenvolvido na primeira temporada. Você é um ator já bastante experiente. Esse trabalho, que desafios que te trouxe? Há muitos, porque assim, o muito experiente para a gente que é das cênicas de teatro, tu sabe que não vale de absolutamente nada, né? Que a gente sempre fala que a possibilidade de a gente fazer um excelente espetáculo é proporcionalmente igual a fazer uma grande M. Então, Correto. cada espetáculo é uma novidade. Esse espetáculo, assim, aceitei o convite de pronto, porque em nenhum momento eles colocam o bailarino e o bailarino ator em cena, ele é uma personagem. Temos aí- algumas fotos aqui. E aí a discussão é exatamente essa. O que me chamou a atenção é como conseguiremos, dentro desse processo, e o espetáculo, como o Vitor falou, ainda está num processo de crescimento, de criação. como conseguir que as pessoas e que essa plateia não veja alguém dançando só, não veja alguém interpretando só, mas veja e sinta as emoções da própria loucura, as sensações. É isso que cabe. O Vitor, a comunicação, a sintonia entre determinados movimentos, você sentiu já o público se identificando com determinada cena, com determinada luz, com determinado gesto? Ah, sim, perfeitamente. Muitas pessoas vêm conversar com a gente e identificam vários aspectos da loucura. Alguns chegam a comentar que tipo de loucuras eles identificaram, algumas síndromes, mas não externam isso, só dizem que identificaram de certa maneira. O que a gente fala é que a gente não sabe o que é a loucura ainda, não é verdade? A gente não sabe. Na minha concepção, a loucura pode ser uma coisa, na sua pode ser outra, então cada pessoa que vai assistir o espetáculo sai de lá com uma opinião. E sempre duvide de alguém que diga, sou normal. Sempre. Então, Não, essa frase não cabe. eu sou completamente normal. Ô, Vitor, e esse foi o primeiro espetáculo que você dirigiu? Você já dirigiu outros? Sim, esse é o primeiro espetáculo que eu estou dirigindo. Na verdade, eu reúno pessoas, né? A gente faz direção geral, mas eu uma reúno reunião pessoas. de talentos. Reúno talentos. Reúno pessoas que Porque, possam assim, vir a a modéstia não contribuir. permite, ele fala. Faz a direção geral do espetáculo, faz o trabalho de produção, né, que é um trabalho meio árduo, do marcar entrevista, do correr atrás, de eu olhar para ele e falar, nós precisamos de determinada coisa. Ele ficar pensando como é que a gente resolve isso. De dinheiro, por E exemplo. aí, dinheiro a gente já nem... E assim, agradecer também, falar que é importante dar coragem. E eu acho que hoje, no Acre, nos falta só coragem, porque a gente já não tem dinheiro mesmo, né? Já não tem muito dinheiro para produzir. Então, acho que só está faltando coragem para a gente voltar a produzir mais. Porque eles produzem. Estão produzindo, o Aguadeiro está produzindo algo tão bacana e sem dinheiro, sem grana. Ivan, Praticamente. você, se não trabalhou junto, pelo menos conheceu ou tem ele como referência. Beto Rocha, quando ele veio com a proposta de emplacar aqui o teatro antropológico, essa peça, ela traz alguma coisa desses elementos que o Beto colocou aqui nos anos 80?
essa ideia de imagem, som? Bem, Por exemplo, Kirá é um Traz em ausente... mim. Traz Eu em ti. trabalhei com ele, fui a todos os espetáculos do Beto. No camarim, no último final de semana, momentos antes da apresentação, a moça que faz a maquiagem do bailarino, do John, que é a Ju, que é atriz também, faz uma pesquisa de figurino. A gente está fazendo uma pesquisa de figurino sobre os figurinos do Beto. A Ju não sabia, podia falar, eu estou falando. E aí ela veio me fazer uma pergunta mais ou menos assim, quer chegar ao figurino? Eu digo, quer chegar ao figurino? Mas aí você tem que ler o que o Beto lia, que é exatamente o Tratado do Teatro Antropológico, Peter Brook, Visitar a Aldeia. É esse conjunto que fazia os espetáculos construídos do Beto Rocha. Há poucos anos atrás, veio um grupo de outro estado, não vou me lembrar o estado, e aí eu vi em cena uma cena que eu digo, cena gente, do isso Beto. é cena do Beto. Isso é cena de Histórias de Quirá. Lendas do Contato, Histórias de Quirá, que é a evolução do espetáculo. E aí alguém, depois, conversando com o grupo, que eu não tive contato depois com esse grupo, mas conversando com o grupo, eles falaram do Beto Rocha, que eles colocaram uma cena do Beto Rocha no espetáculo. E eu, de pronto, vi. Identificou isso. Identifiquei. Traz em mim. Porque eu trabalhei com ele. Eu estive dentro desse processo. Agora, o teatro que ele fez Acabou nele, morreu né? com ele. Não Foi dá meio pra egoísta nesse repetir. aspecto, hein, Ivan? Ele não era egoísta, mas o problema é que ele estava, sem dúvida alguma, alguns bons anos além frente. da nossa capacidade de pensar o teatro acriano. Perfeito. Ao mesmo tempo, só para completar, ao mesmo tempo que nós éramos extremamente ricos, porque nós tínhamos o Beto Rocha, com esse trabalho tão De vanguarda, avançado, de vanguarda, e tínhamos, ao mesmo tempo, Matias, um Raiz. projeto social de raiz, falando da floresta, do homem, da gente, do nosso ser, do nosso estar, quem somos, porque senão a gente se perde para um futuro e esquece de onde viemos. E naquela época nós tínhamos as duas coisas. Duas pontas, né? Eu queria que você, de forma muito sintética, pudesse justificar o título, por que esse nome, Sobre Outras Janelas e Portas. Mas de forma muito breve, por gentileza, que o nosso tempo já está... Quem está ótimo já está sabendo, nós falamos isso ontem, estava ótimo. Então, Sobre Outras Janelas e Portas vem de uma poesia do Quiro Farias e da Juliana Albuquerque, que fala justamente sobre as portas e as janelas que nós temos na nossa imaginação, na nossa mente, né? Que pra gente é muito pertinente quando a gente fala do louco. Eles externam aquilo que está ali dentro deles, pela porta, pela janela deles. É isso. É isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês, do Vitor, do Ivan. É um prazer recebê-los aqui. Talvez no próximo encontro trazer a responsável pela pesquisa para a gente debater um pouco mais a respeito de loucura e arte. Bom, o Gazeta Entrevista de hoje se despede aqui. Este terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Para você, um bom final de semana e até a semana que vem.